Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Amém ou não amém? Epa, glória a Deus. Testificou com os dois recados do pastor, pastor Áquila. Testificou com a mensagem a qual Deus colocou no meu coração, amém? Então, bora lá. Meu nome é Deginaldo Conrado de Matos, nós somos membros da Igreja Batista Peniel. A mesma fica na cidade de Indiaroba, lá no estado de Sergipe. Sou sergipano, sou convertido há 26 anos, casado há quase 22 anos. Coloque de pé minha esposa linda, bonita, maravilhosa. Deus foi misericordioso comigo, porque eu fui delinquente quase 17 anos, preso por 2 vezes em cadeias públicas, delegacias. Deus me libertou há 26 anos e agora eu sou pastor, pregador da palavra de Deus. Isso significa que Jesus transforma, amém? Já bastante conhecido do nosso amigo, pastor Áquila, como outros pastores do campo fluminense, campo carioca. Eu estudei no Seminário Batista Fluminense em Campos 4 anos. A gente morou em Campos dos Goitacazes 17 anos e 20 dias. E minha formação teológica, praticamente o nosso ministério, eu comecei dando os primeiros passos em Salvador, onde eu morei quase 19 anos. Me batizei em uma igreja batista em Salvador e me converti no Centro de Recuperação Nova Vida. O mesmo fica na cidade de Feira de Santana, ali no estado da Bahia, 110 quilômetros de Salvador. É a cidade de Feira de Santana. Amém, queridos? Amém ou não amém? Alguém lembra qual foi o tema da campanha de missões mundiais do ano de 2011? Alguém lembra? Eu também não lembro, não lembrava não, mas eu pesquisei, fiz uma pesquisa para poder pregar em cima do tema, que diz assim: eles também precisam da graça do Pai. Lembrou agora? Eles também precisam da graça do Pai. Se eu não lembrava o tema, quanto mais a divisa, correto? Mas eu vou desafiá-los. Alguém lembra mais assim da divisa? Qual foi a divisa? Então a gente vai pregar no tema: eles também precisam da graça do Pai. Eles quem? Você precisa da graça do Pai? Nós precisamos ou não da graça do Pai? Mas os maconheiros, os traficantes de drogas, os alcoólatras, os transexuais, eles precisam também da graça do Pai? Sim ou não? Então bora lá. A divisa. Alguém lembra da divisa? Eu também não lembrava não, mas eu pesquisei, certo? Tito 2, versículo de número 11. O tema foi, torna a repetir, da campanha de missões mundiais. Eles também precisam da graça do Pai. E a divisa está em Tito 2, 11, que diz assim, abra sua Bíblia, por favor, bora lá. Amém ou não amém? Bora lá. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos, a quem? A todos os. Então eu fui alcançado pela graça salvadora de Deus? Sim ou não? O que é que Paulo escreve a Tito? Paulo escreve a Tito dizendo: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os. Então, eles também precisam da graça do Pai. Queridos, preste bastante atenção para a gente entender
o recado da parte de Deus. É papel da igreja, divulgar, é papel da igreja pregar o que Paulo disse em Tito 2,11. É papel da igreja. Queridos, há muitas famílias, este é o primeiro ponto que a gente vai trabalhar, começar a trabalhar dentro do tema. Há muitas famílias aqui em Muriaé, aqui mesmo em Muriaé, e nas cidades circunvizinhas, há muitas famílias as quais precisam ouvir que a salvação é para todos. Paulo está dizendo isso para Tito, que a graça de Deus salvadora se manifestou a todos os homens. Então, primeiro, os povos, as famílias daqui de Muriaé, as nações precisam ouvir que a salvação é para todos. Queridos ouvintes da palavra do nosso Deus, preste bastante atenção. Não podemos guardar somente para nós a palavra de Deus. Não sejamos egoístas. Todos precisam da graça do Pai. Como já foi dito, você precisa, eu preciso, todos nós precisamos da graça do Pai, da graça de Deus. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 3, no versículo de número 23. Paulo diz em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aí, queridos, eu diria o seguinte: temos que ter o sentimento de Paulo quando o mesmo diz na sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo de número 9, no versículo de número 16, Paulo diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Igreja, acorda. Acorda, queridos. Estamos falando com conhecimento de causa. São 24 anos de estrada, queridos, como pastor missionário itinerante. Acorda, igreja, ai de mim. Paulo diz: ai de mim. Temos que ter o mesmo sentimento de Paulo. Ai de mim. E este ai de mim, queridos, eu entendo, ou seja, eu olho com temor e tremor, eu leio com temor e tremor. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. O pastor Áquila falou o seguinte: às vezes bate aquele desânimo e bate mesmo. Em mim já me deu vontade de eu desistir. Não de desistir de servir a Deus, não, queridos, de dar continuidade à pregação do Evangelho como pastor missionário. Agora mesmo, tem 15 dias, estávamos ministrando em uma igreja, no Campo Capixaba, no estado do Espírito Santo, no sábado, no domingo pela manhã, no domingo à noite, antes do pastor me passar a palavra, eu digo: meu Deus, eu estou com ânsia de vômito, eu vou falar para o pastor que eu não vou pregar hoje, eu estou desanimado, eu estou abatido, eu estou aflito. Já me deu vontade de desistir. Já passei por situações difíceis, mas quando eu leio o que Paulo diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. E aí eu vou mais adiante. Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo de número 1 de Romanos, no versículo de número 16, Paulo diz:
não me envergonho do evangelho. Porque Paulo diz que não se envergonha do evangelho. Vá, leia para mim, leia para nós. Para nós. Porque é o poder. Então quer dizer que Paulo diz que não se envergonha do evangelho de Jesus Cristo. Aí agora você grife aí, porque é o poder de... Queridos ouvintes da palavra do nosso Deus, eu fui liberto pelo poder da palavra de Deus. Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Eu não posso deixar de pregar, de dizer que Deus me libertou da maconha, da cocaína, do alcoolismo, da prostituição. O evangelho de Jesus Cristo é poderoso para transformar a vida do ser humano. E quando eu leio o que Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu creio no evangelho de Jesus Cristo. Eu não vou parar de pregar a palavra do nosso Deus. Queridos, preste bastante atenção. Acorda a igreja está adormecida. Satanás não brinca de destruir, Satanás destrói. As facções estão aí trabalhando para poder unificar, formar uma só facção. Estão plantando os seus núcleos, as suas células, para roubar, matar e destruir as nossas famílias. Mas em nome de Jesus Cristo, nós iremos avançar na pregação do Evangelho. Há muitas famílias, as quais estão sedentas por ouvir uma mensagem que fale aos seus corações. Isto significa que os portadores da mensagem verdadeira precisam pregar a palavra. Amados, entendam, eu não fui liberto por oba-oba, por disse-me-disse, por fogo estranho, por revelamentos. Eu vim da Umbanda, eu vim da Quibanda, eu vim do Xangô, eu vim da magia negra. Frequentei um dos maiores terreiros de Candomblé, na capital de Salvador, o terreiro da afinada menininha do Cantuá. Ou seja, eu buscava uma resposta para o meu viver nos lugares errados. A partir do momento que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo e declarei e disse que Ele é o único e suficiente Salvador da minha vida, Jesus Cristo me transformou. Em segundo lugar, as famílias, os povos, as famílias daqui de Muriaé, Minas Gerais, precisam ouvir que somente Jesus Cristo pode salvar. Somente Jesus Cristo pode salvar. Paulo escreve aos Romanos, em Romanos 10, 9, Paulo escreveu, em Romanos 10, 9, Paulo escreveu, dizendo o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será? Você confessou que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida? Então, meu irmão, o teu nome está escrito no livro da vida. Deus já escreveu a tua vitória no livro da vida. E aí, queridos, eu vou mais adiante. A Bíblia está repleta de textos que afirmam que o ser humano só pode obter a salvação em Jesus. Eu digo isso como uma testemunha viva, queridos. Quantos cortejos, quantas romarias. Não estamos aqui criticando a religião. Eu estou falando da minha história.
porque eu buscava uma resposta para o meu viver nos cortejos, nas romarias, nos banhos de água de Abó, nos banhos de águas consagradas aos ídolos, aos deuses estranhos. Mas a Bíblia está repleta de textos que afirmam que o ser humano só pode obter a salvação em Jesus. E a gente não pode se intimidar. Eu não irei me intimidar, eu não irei me vergonhar. Ai de mim se não pregar o que está escrito aqui, lá no primeiro capítulo de Mateus, logo no primeiro livro do Novo Testamento, lá em Mateus, capítulo de número 1, no primeiro capítulo, no versículo de número 21, se você puder abrir, você abra, por favor. Mateus 1, 21, diz assim: e ela dará à luz o filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus. Só Jesus Cristo, queridos. Não adianta a gente ficar fazendo arrudeio. Está aí dizendo que ela dará à luz a um filho e porá o nome desse filho de Jesus com J maiúsculo. E este Jesus salvará a humanidade, a nação dos seus pecados. Bora mais adiante. João capítulo 1, versículo de número 29. João capítulo 1, versículo de número 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, agora grave, ó, você deveria marcar aí, ó, chegar assim, ó, lembra que antigamente a gente marcava, né, a Bíblia? Aí, ó, repare, no dia seguinte, João viu a Jesus, olha, é Jesus que vinha para ele, se aproximava de João e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o quê, queridos? Que tira o pecado do mundo. Eu não preciso mais tomar sangue de frango. Eu não preciso mais comer cabeça de bode diluída nas encruzilhadas. Eu não preciso mais tomar sangue de bode. Eu não preciso mais de levar galinhas para frangos, para as encruzilhadas. Eu não preciso mais me prostrar diante dos falsos deuses, porque o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele morreu e me libertou e me tirou da sarjeta. Eis aí o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo se apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bora mais adiante, calma que daqui a pouco a Bíblia está repleta de textos, mas eu ainda tenho mais dois textos. Atos 4, 12. Olha a narrativa de Lucas, lá em Atos 4, 12, que diz assim, Atos 4, 12, e nenhum outro há. Oh caramba, peraí gente. Oh meu Deus do céu. A divisa, fala sério, da nossa campanha de missões nacionais. Amém ou não amém? Ou alguém já esqueceu? Não é possível, gente. Está fresquinho, tá ou não está? Jesus Cristo é a única. E qual é a divisa? Atos 4, 12. Agora veja só como Lucas começa. E nenhum outro há, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser. Muito fácil de entender, gente. Muito fácil de entender. Não existe outros deuses. Não existe outro nome. E Lucas narra com autoridade, e em nenhum outro há salvação, não há salvação em nenhum outros deuses, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Você estar aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui, queridos, pela graça. É pela graça. E olhe que todos os dias nós precisamos da graça do Pai, porque pecamos todos os dias. Lembre-se, destituídos, fomos da glória de Deus.
Foi ou não foi? Hein? Paulo não escreveu lá aos Romanos? Esqueceu já não? Romanos 3, 20. Porque todos foram destituídos. E aí eu vou citar um texto aqui, o último, né, desses que eu falei, que a Bíblia está repleta. Atos 2, 38. Atos 2, 38. Olha a pregação de Pedrão. Meu Deus do céu, que pregação! E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Os nossos pecados, Deus já os deixou para trás. Nós já recebemos o dom do Espírito Santo. Amém ou não amém, igreja? Então, apesar desta mensagem ser clara, há muitas famílias inteiras ainda invocando os mais estranhos deuses. Mas por que, pastor Deginaldo? Por desconhecer que Jesus é o Senhor absoluto. E quem é que tem que pregar para essas pessoas? Somos nós, queridos. Você também vai prestar conta. Não, pastor, é só o senhor, porque o senhor foi para o seminário, a igreja investiu, pedir a sua ordenação, tu é da ordem dos pastores batistas do Brasil. Não, queridos, todos nós iremos prestar conta. Quem é a igreja? É papel da igreja divulgar a palavra de Deus. Aí Paulo escreve mais uma vez aos Romanos. Vamos resumir Romanos 10, capítulo 14, a parte B. Romanos 10, versículo 15, a parte A. Vamos resumir os dois versículos de Romanos 10, 14b. 14b e 15, a parte A. E como ouvirão se não há quem? E como virão se não há quem pregue? Ei, como que eles vão ouvir se não há quem? E como pregarão se não forem enviados? Queridos ou queridas, Deus chamou foi você. Deus chamou foi nós. Deus nos chamou para esta grande obra. E como ouvirão se não há quem pregue? Paulo faz uma pergunta. Aí Paulo torna lá no outro versículo, na parte A do versículo 15, aí Paulo torna a perguntar: e como pregarão se não forem enviados? Muitas vezes, eu falo isso com firmeza, com convicção, muitas vezes a acomodação da igreja de Jesus, a falta de visão e amor pelas almas perdidas são os principais motivos que impedem a reversão deste quadro. Queridos, não podemos persistir no erro de achar que Jesus já é conhecido entre os povos, porque não é. Não podemos persistir no erro de achar que Jesus já é conhecido entre os povos. O compromisso é meu, o compromisso é teu, o compromisso é nosso. Esta missão é nossa, essa missão é tua, esta missão é minha, esta missão é nossa. Um certo escritor de uma seita, eu não vou citar o nome da seita para não despertar curiosidade, mas um certo escritor de uma seita, claro que depois você pode até pesquisar aí na internet, ele falou algo que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte: quando o coração humano
desconhece o Deus verdadeiro, ele cria os mais estranhos deuses para cultuar. Aí ele concluiu dizendo o seguinte: a falta de Deus debilita a alma. A falta de Deus debilita a alma. Quem sabe você não está debilitado. Você não pode seguir a Jesus de longe, porque a falta de Deus debilita. Palavras de um escritor de uma seita, mas que tem tudo a ver, queridos. Só lembrando que no passado foram cultuados bezerros de ouro. Você lê Bíblia? Está lá no livro do Êxodo, não é isso? Lá no capítulo de número 32, a partir do versículo de número 4. O povo cultuava o quê? Estátuas. Só que hoje se cultua pirâmides, animais, dínimos, astros, etc. Que teria mais. Teria mais. Então, queridos, os povos, as famílias de Moriaé, precisam saber que Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. E quem é que tem que propagar isso aí? Quem é? Então, em primeiro lugar, precisamos interceder. E é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Orar pelas famílias de Moriaé. Orar pelas famílias desta igreja. Em segundo lugar, precisamos investir nosso tempo e recursos. Sim ou não? Ou o compromisso é só do pastor da igreja? Ou o compromisso é só do pastor auxiliar? Ou o compromisso é só do missionário Geni? E aí? Precisamos investir nosso tempo e recursos. Em terceiro lugar, precisamos ir aos campos anunciar a salvação em Jesus Cristo. Conclusão deste sermão: como servos de Deus. Cadê os servos de Deus? Cadê os servos? Então bora lá? Como servos de Deus, precisamos cumprir a ordem, como foi dito aqui pelo pastor da igreja, que é uma ordem. Precisamos cumprir a ordem de anunciar a Jesus Cristo, pois eles também precisam da graça do Pai. Quantas famílias aqui em Moriaé precisam da graça do Pai? Amém ou não amém, queridos? Se hoje conhecemos e servimos a Deus, é porque servos comprometidos no passado não mediram esforços para que a mensagem da salvação chegasse até nós. Esta igreja vai completar quantos anos? 90? Hein? 89? Meu Deus do céu! Quantos servos comprometidos no passado com a palavra de Deus não mediram esforços para que a mensagem da cruz, a mensagem da salvação chegasse até nós. Hoje o Senhor está convocando mais uma vez o seu grande exército terreno. Quem são eles? Os crentes. Deus está nos convocando hoje para que possamos guerrear uma guerra santa, deixando bem claro que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta não é contra o ser humano, a nossa luta é espiritual,
a guerra é santa. De fato, a guerra é santa. Então eu quero concluir dizendo: conquistem. Primeira Igreja Batista em Muriaé. Acorda, conquistem territórios e fiquem à bandeira de Jesus, porque esta missão é tua, esta missão é minha, esta missão é nossa. E eu quero concluir. Foram 3 mensagens, a começar por ontem, o cego que enxergava, falando de Bartimeu, hoje motivações divinas na obra missionária, o que nos motiva a fazer a obra missionária. E hoje à noite, encerrando, pois eles precisam da graça do Pai. Se coloque de pé, por favor. E vamos fechar com chave de ouro, orando pelos nossos familiares. E olhe, queridos, que eu vou te falar aqui. Eu preguei e fui pontuando um pouco do meu testemunho. Talvez, se alguns aqui ouvissem mesmo, eu mostrasse aqui em data show, na multimídia, fotos do ex-Reginaldo. Se eu falasse mesmo de uma forma profunda do meu testemunho, talvez você saísse daqui escandalizado. Porque foi muita coisa ruim. Se hoje eu estou aqui, é porque a graça de Deus me alcançou. A maravilhosa graça. Tem um cântico, né, do cantor cristão que eu acho lindo. Maravilhosa graça. Apresente aquele membro da tua família que precisa de oração. Pastor, na minha família tem sim alguém viciado, alguém escravizado, alguém acorrentado, alguém enfermo. Olha, pastor, a luta lá em casa está muito grande. Alguém envolvido com drogas, alguém envolvido com pornografia, com adultério, com prostituição, com idolatria. Feche os olhos agora e apresente a Deus. E diga: a Deus, usa-me. Peça para que Deus te use. É você que vai anunciar as boas novas. Peça forças a Deus para que você possa resgatar os cultos domésticos, as devocionais. Meu Deus, obrigado, Deus. Nós não temos palavras para te agradecer. O Senhor, Deus, me tirou de um lamaçal tremendo. O Senhor também resgatou a minha esposa do candomblé. A mesma era devota de Chico Xavier, de Allan Kardec, consultava os mortos, comprava cabrito, comprava frango, comprava cabeça de boi para fazer trabalhos em encruzilhadas. Mas a partir do momento que a minha esposa aceitou a Jesus Cristo, todos os membros da sua família se converteram. Obrigado, Deus, pela maravilhosa graça do Senhor, a qual nos alcançou. Obrigado, Deus, porque destituídos fomos da tua glória, mas o Senhor, Deus, nos amou primeiro. Eu creio, Deus, que muitos estão aqui neste momento, nessa noite, orando por alguém que é membro da sua família, alguém que é membro da família, alguém que talvez, humanamente falando, já disseram não tem mais jeito. Como, por exemplo, a minha vida, quando alguém dizia não tem mais jeito, ele vai morrer nas drogas, ele vai morrer nas calçadas. Mas o Senhor, meu Deus, usou alguém cheio da tua graça, alguém que não mediu esforços para me apresentar Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Por isso, Pai Celestial, nós queremos te apresentar cada família que adentrou aqui hoje. Eu creio, Deus, que
todos nós sairemos daqui hoje impactados pela tua palavra, movidos pela graça do Senhor. Meu Deus, não se envergonhando de pregar o evangelho do Senhor, como disse Paulo, eu não me envergonho de pregar o evangelho de Cristo, porque o mesmo é poderoso para salvar muitas vidas. Que saiamos daqui impactados, sedentos para a pregação da tua palavra. E já queremos, Pai Celestial, te agradecer por todos os projetos desta igreja. Daqui a pouco, aniversário, o projeto dos jovens, dia 15 de novembro. Queremos te apresentar a vida do pastor Áquila, a sua esposa, os filhos, este problema de saúde da criança. O Senhor é médico dos médicos, o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos. O Senhor é poderoso. E queremos te pedir, meu Deus, pelo nosso retorno até a cidade de Campos dos Goitacazes, até a nossa casa, naquela cidade, que o Senhor venha nos usar no culto da quarta-feira lá na comunidade de Mineiros, que o Senhor vinha nos usar de hoje a 8 lá na Igreja Batista Cidade Luz, na cidade de Campos dos Goitacazes, e depois na Igreja Batista em Domingos Martins, do dia 31 de outubro, e depois no extremo sul da Bahia, dos dias 6 e 7 de novembro, lá na Igreja Batista Nova Vida, no aniversário da mesma. E depois em Pedro Canário, lá no Alto Rio Novo, na Primeira Batista, lá em Vila de Pancas, lá no estado do Espírito Santo, que o Senhor Deus venha nos usar na cidade de Itabela, nos dias 4 e 5, lá com a Primeira Batista de Itabela, onde iremos pregar em um grande impacto evangelístico, na Primeira Batista ali no sul da Bahia, que muitas vidas venham se render ao Senhor, através da pregação da tua palavra. Nos leva, Deus, o Senhor é o guia deste carro. O Senhor, meu Deus, está no controle, sempre esteve no controle de todas as coisas. Assim oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus diz: amém ou não amém, igreja? Podem tomar o assento, querido.